2005, um asilo em Rhode Island, Estados Unidos. Um gato chamado Oscar caminha pelos corredores e para na porta do quarto 313. Ele nunca gosta desse paciente, mas dessa vez ele entra, sobe na cama e se enrosca ao lado da mulher. 2 horas depois, ela morre. Isso aconteceu uma vez? Não. Oscar previu mais de 100 mortes com precisão cirúrgica. E ele não está sozinho. Existem cães na Polônia que detectam morte 6 horas antes. Pássaros que gritam minutos antes de alguém falecer. E a ciência finalmente tem uma explicação. Mas o que você vai descobrir no final deste vídeo vai te deixar sem dormir hoje. O gato que sabia demais. Fotos reais de Oscar. Dramatização do asilo. Oscar não era um gato normal. Ele foi adotado ainda filhote pelo Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center. E desde pequeno ele tinha um comportamento estranho. Ele evitava pacientes, fugia de carinho, preferia ficar sozinho. Mas quando alguém estava nas últimas horas de vida, Oscar mudava completamente. A equipe médica percebeu o padrão. Quando Oscar entrava em um quarto e se recusava a sair, eles ligavam para a família do paciente dizendo: "Venham agora, não há muito tempo." E nunca erraram. Dr. David Doza, geriatra do hospital, ficou tão impactado que publicou um artigo na revista científica New England Journal of Medicine em 2007. Ele documentou mais de 100 casos. A margem de erro de Oscar? 0. Mas como? Oscar conseguia sentir algo que máquinas hospitalares não detectavam. Algo que acontecia no corpo antes da morte clínica. E aqui está o arrepiante. Outros animais também têm esse dom. Os cães que farejam o fim. Imagens de cães em hospitais, gráficos científicos. Na Polônia, pesquisadores treinaram cães para detectar pacientes terminais. Mas eles descobriram algo perturbador. Os cães já sabiam antes do treinamento. Como isso é possível? A resposta está na química da morte. Quando o corpo humano começa a desligar suas funções, ele libera compostos químicos específicos. 1. Cetonas. Quando o metabolismo colapsa, o corpo entra em cetose extrema. Cães detectam isso. 2. Putrescina e cadaverina. Sim, são exatamente o que parecem. Compostos que começam a se formar horas antes da morte clínica. Humanos não sentem o cheiro. Cães, sim. 3. Mudança. No CO2. Quando a respiração começa a falhar, a taxa de dióxido de carbono exalado muda. Animais percebem isso instintivamente. Mas tem um detalhe que a ciência não consegue explicar. Por que certos animais se aproximam da morte enquanto outros fogem? Oscar, o gato, se aproximava. Oferecia conforto, como se soubesse que sua presença acalmava. Já foram documentados casos de cães que uivam e saem correndo de casa horas antes do dono falecer, mesmo estando em outro lugar, longe. Pássaros, cavalos e o mistério não resolvido. Imagens de diversos animais, casos históricos, mas não são só cães e gatos, pássaros. Em casas antigas, existem relatos de periquitos e papagaios que ficam completamente silenciosos nas horas antes de alguém morrer, como se respeitassem um luto antecipado. Cavalos. Fazendeiros relatam que cavalos se recusam a entrar em estábulos onde outro animal está prestes a morrer. Eles sentem, param e recuam. Porcos. Estudos em fazendas mostram que porcos isolam membros do grupo que vão morrer nas próximas 24 horas. Eles sabem. Aqui está o que deixa cientistas perplexos. Isso não é instinto de predador detectando presa fraca. Isso é empatia com a morte. E tem mais. Existem casos onde animais preveem a morte de outros humanos que nem conhecem bem. Uma história real. Em 2018, na Inglaterra, um cachorro chamado Milo começou a latir desesperadamente na casa do vizinho, algo que ele nunca fazia. A família do vizinho estava de férias.
A polícia foi chamada. Encontraram o avô da família, que estava cuidando da casa, desmaiado com um AVC. Ele estava há 40 minutos assim. Milo salvou a vida dele, mas como ele sabia? Ele mal conhecia aquele homem. A explicação que a ciência não quer aceitar. Imagens contemplativas, música suave, mas inquietante. Cientistas tentam explicar tudo com biologia. Feromônios, compostos químicos, frequências sonoras imperceptíveis. Mas tem algo que não se encaixa nessas teorias. Existem casos documentados de animais que preveem mortes à distância. O dono está no hospital a quilômetros de casa e o cachorro começa a uivar exatamente no momento do falecimento. Não há feromônios atravessando a cidade. Não há mudança química no ar da casa. E ainda assim, eles sabem. Biólogo Rupert Sheldrake propôs uma teoria controversa: campos mórficos. A ideia de que existe uma conexão invisível entre seres que se amam. Uma espécie de internet biológica que humanos perderam acesso, mas animais ainda usam. A ciência mainstream rejeita isso, mas não consegue explicar os casos. Aqui está o que sabemos com certeza. Animais detectam a morte horas antes de acontecer. Essa habilidade funciona até à distância. Não é só instinto de sobrevivência, é reconhecimento da morte. Certos animais oferecem conforto, não fogem. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Será que eles veem algo que nós não vemos? Será que morte não é um apagar de luz, mas uma transição que tem cheiro, som, presença? E animais testemunham isso? Então, da próxima vez que seu cachorro ou gato agir de forma estranha perto de alguém doente, talvez não seja paranoia. Talvez seja sabedoria antiga que nós, humanos, esquecemos. Oscar, o gato, morreu em 2022, mas seu legado continua. Ele provou que animais entendem a morte melhor que nós. E talvez, só talvez, eles não a vejam como fim, mas como passagem. Se seu animal de estimação já agiu de forma estranha antes de algo grave acontecer, conta aqui nos comentários. Essas histórias precisam ser compartilhadas. Deixa o like se esse vídeo te fez pensar diferente sobre os animais. Se inscreve no canal para mais mistérios que a ciência tenta, mas não consegue explicar completamente. E olha, se você tem um animal de estimação agora, vai lá e dá um carinho nele, porque talvez ele entenda sobre você muito mais do que você imagina.